Fala, você que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento de startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e eu quero falar com você hoje sobre o poder dos concorrentes, o poder de você ter concorrência e de você aprender com ela. Primeiro de tudo que a gente está falando de negócio e um negócio existe dentro de um mercado. Qualquer que seja o seu mercado, existem as pessoas que fazem parte desse mercado, porque o mercado ele existe quando existem grupos de pessoas que têm demandas, têm problemas que precisam ser resolvidos. Quando um número suficiente de pessoas existe para resolver um problema, a gente tem um mercado. Então, a avaliação que a gente tem de um mercado em relação a concorrentes é: se existe concorrência, existe um mercado. Porque se ele já está ali, se ele já está construindo um negócio, se ele já tem faturamento, se ele já está crescendo, se ele já está estabelecido, existe alguma coisa que a gente pode fazer. Lógico que a nossa ideia sempre é fazer melhor, mais rápido, fazer mais simples. Então, a gente precisa estudar os nossos concorrentes. Anos e anos e anos atrás, eu tinha uma empresa de tecnologia que a gente desenvolvia plataformas para a internet e existiam poucos concorrentes que a gente tinha mapeado, mas existiam no Brasil. Nos Estados Unidos tinha outros concorrentes aí, só que eles não eram nossos concorrentes diretos, porque o nosso mercado era o mercado brasileiro. E existia um grande player no Brasil. Isso pra gente era um grande entusiasmo da gente saber que a gente não estava criando nada completamente da cabeça da gente, porque isso é um problema. Eu vejo muita gente que está no começo, que está começando a criar um negócio, está começando com a ideia de startup, alguma coisa do tipo, e acha que tem uma coisa completamente inovadora, que ninguém pensou nisso antes, que ninguém fez isso antes. E na maioria das vezes, primeiro, não é verdade, já tem outras pessoas que fizeram. E segundo, se outras pessoas já fizeram aquilo ali e conseguiram ser bem-sucedidas, então existe uma trilha a ser seguida que você não vai ter que criar, desbravar completamente sozinho, arriscando muito. Porque o pioneiro, a pessoa que está na frente, ela que mais tem que desbravar e acaba gastando mais energia, dinheiro e acaba muitas vezes quebrando. Muitos negócios acabam quebrando porque são os pioneiros. Então assim, no nosso negócio lá atrás, a gente estudava o nosso concorrente e tentava entender o que a gente podia fazer de diferente dele, que fosse melhor, mais rápido e mais barato. Então, só de ter a concorrência já fez com que, primeiro, a gente sim tivesse a certeza que a gente estava no mercado certo, porque tinha mais gente ganhando dinheiro naquele mercado. Segundo, que a gente já sabia mais ou menos o que o público queria, o que o mercado queria, então a gente já tinha alguma coisa para adaptar em cima disso. E terceiro, a gente conseguiu se colocar no mercado de uma forma diferente, diferencial, para que a gente conseguisse ter melhores resultados. Então, a gente precisa fazer o famoso benchmarking. Benchmarking é você estudar o que tem no mercado, quem são seus concorrentes, e modelar, trazer para você o que faz mais sentido, de forma que seja diferente, porém que tenha uma base em coisas que já foram validadas. A palavra aqui é validação. O que está sendo validado, construído, que já existe no mercado, que eu possa trazer e complementar ao que eu estou fazendo e fazer algo que seja melhor, mais rápido, mais barato, para que o meu cliente ele tenha alguma coisa realmente que vai ser melhor no final das contas, que ele vai ter um diferencial, mas baseado em coisas que já existem. Tem uma frase que diz assim: não existe nada novo sob o sol. No mundo não existe nada novo. É uma frase que, se você começar a pensar direitinho, ela faz sentido, porque as coisas, por mais inovadoras que pareçam ser, elas são formas diferentes de resolver alguma coisa que já foi resolvida de outra forma. Então, desde o Egito Antigo, o ser humano é o mesmo ser humano. 10 mil anos atrás, geneticamente falando, a gente não mudou muita coisa. A nossa psicologia não mudou muita coisa, a nossa fisiologia não mudou muita coisa, a nossa forma de lidar em comunidade, em grupos, em cidades, em grupos de modo geral, não mudou tanta coisa. Então, a gente vive da mesma forma, de certa forma, que os nossos antepassados de 10 mil anos atrás. Então, essa dinâmica social, interativa do ser humano não mudou. A gente hoje tem outros tipos de tecnologia, mas a base das necessidades do ser humano, a base da pirâmide de Maslow, elas são as mesmas. A gente só mudou a forma de entregar, a forma de você interagir com o mundo graças ao avanço das tecnologias. Então, assim,
a gente precisa modelar, a gente precisa adaptar, a gente precisa entender. Isso é muito importante. E eu converso com muita empresa de tecnologia, estou sempre nos ecossistemas de tecnologia do Brasil e do mundo, e a gente conversa com as pessoas e acontece muito, principalmente em projetos iniciais, sempre isso é em projetos iniciais. Eles dizem assim, eu não tenho concorrente. Meu concorrente, você não faz o que eu faço. Isso não é verdade, porque mesmo a concorrência que você pensa que não existe, existem concorrentes indiretos, muitas vezes. Então, existem muitos exemplos disso. Você, às vezes, por exemplo, um concorrente, você tem algum sistema, você tem alguma interação, você tem... Vamos falar de educação. A educação online, por exemplo, que nos últimos 10 anos realmente se consolidou no Brasil e no mundo, hoje em dia, principalmente depois da pandemia. Então, a educação online, você pode dizer assim, eu tenho alguma coisa inovadora em educação online. Não existe concorrente. Só que aí você tem como concorrente o Instagram, o YouTube, o TikTok. São concorrentes indiretos, mas que consomem a atenção do teu cliente, do teu potencial cliente, e aquela atenção que foi tirada dele foi alocada em outro lugar, foi alocada em outra plataforma. Então você está concorrendo. Você precisa, de alguma forma, buscar ser mais interessante. Vou dar um exemplo claro que eu estou passando agora. Eu estou passando por isso agora. Eu estou fazendo um treinamento num grupo de empresários. É 1 ano de acompanhamento. E tem algumas trilhas de conteúdo que eu preciso assistir. Eu preciso acompanhar. E são conteúdos densos. É uma coisa alto nível empresarial. Então, tem conteúdo de 1 hora, 2, 3. E por semana eu tenho que assistir aí de 3 a 6 horas de conteúdo. Parece até pouco. Mas na minha rotina hoje, isso consome. Eu preciso alocar na minha rotina espaço para esse aprendizado. E aí vem o tal do YouTube. Aí vem aquele videozinho do YouTube. Aí vem aquele reelzinho lá no Instagram. Isso parece que não consome. Vou assistir só um pouquinho aqui. Quando você vê, você tá ali há 15 minutos, meia hora. E não só isso. Quebrou o raciocínio. Isso acontece muito comigo, talvez aconteça com você. Para eu me concentrar em alguma coisa, eu preciso de meia hora, 1 hora, 2 horas para eu entrar no ritmo. Isso, para mim, sempre foi assim, desde a época da faculdade. Então, assim, eu tô concentrado para consumir aquele conteúdo que é importante empresarialmente falando para mim, de forma pessoal também. Aí aparece alguma coisa ali no Instagram, eu vou dar uma olhadinha e quebra o ritmo. Aí eu vou e assisto alguma coisinha ali no YouTube e quebra o ritmo. Então, para o meu programa de desenvolvimento empresarial que eu estou acompanhando, que são 12 meses, que são 6 horas por semana, é intenso. Uma quebradinha ali é um concorrente indireto para aquela plataforma. Então, nós, independente do que a gente está fazendo, a gente precisa encontrar formas da gente descobrir quem são os nossos concorrentes diretos e indiretos para a gente ter menos impacto, a gente conseguir se sobressair, a gente conseguir ser melhor, a gente conseguir ser mais rápido, mais eficiente e a gente prender a atenção do nosso cliente. Quando eu falo de atenção, eu falo inclusive de ferramenta. Se você tem um software, se você tem uma empresa de tecnologia, a tua ferramenta, ela precisa prender a atenção do teu cliente. O teu cliente precisa estar ali dentro. Vou dar outro exemplo aqui. Recentemente, a gente começou a testar algumas ferramentas de cortes para o Instagram, para o Reels do Instagram, para o Short, para o TikTok, Kawaii. Então, a gente está testando 2 ferramentas. A gente testou 2 ferramentas e tem a ferramenta humana, que não vou entrar nesse mérito aqui. Mas tem uma ferramenta que ela é muito simples a usabilidade. É só colocar o vídeo lá, automaticamente ele faz o upload, ele já corta, ele já coloca a legenda, ele já exporta e está pronto para postar. Tem o outro, que é uma ferramenta mais complexa, um pouco mais diferente. A usabilidade, ela parece entregar mais coisas, mas a usabilidade é pior. Então, veja que são ferramentas concorrentes. A gente aqui preferiu ir para mais simples em termos de usabilidade do que para mais complexa. A mais complexa não conseguiu prender a atenção da nossa operação para a gente fazer o uso daquela ferramenta. Então, mesmo nas ferramentas, nos softwares e por aí vai, você precisa ter a usabilidade de transformar a atenção do teu cliente para dentro da tua plataforma. Seja fazendo mais rápido, melhor, mais barato, mas você precisa usar a atenção do teu cliente. Então, a usabilidade faz diferença também. Veja que a análise das concorrências faz com que você
descubra qual que é a melhor forma de você construir o seu produto. Isso vai te trazer uma retenção. Isso vai fazer com que você tenha mais pessoas usando o teu software, produto, serviço, seja lá o que é que você constrói, o que é que você vende. Mas você precisa reter. Porque se você não retém, o teu lifetime value, o teu LTV, que é o quanto o teu cliente vai gastar na tua plataforma, vai reduzir. Veja como, por conta de uma usabilidade ruim de uma ferramenta, a gente acabou migrando para outra, de forma rápida. A gente testou um pouco, achou um pouco complexo, a ferramenta até faz, mas não é bonita, não entrega do jeito que a outra entrega, então a atenção da gente já foi para outra. A gente precisa estudar a nossa concorrência para a gente ter uma usabilidade para o nosso sistema reter os nossos clientes. A retenção de cliente é tão importante quanto a venda. Vender é ótimo, eu adoro vender, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que um negócio pode ter, a gente vender, a gente prospectar um cliente, a gente fechar um cliente. Só que, quando a gente trabalha com recorrência, quando a gente trabalha com clientes entrando, a gente precisa ter retenção. A gente precisa que aquele cliente fique no mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, por aí vai, para a gente aumentar o nosso lifetime value, porque o custo de aquisição é muito maior do que o custo de retenção, se a gente investe no nosso produto da forma correta. E para a gente fazer isso da melhor forma, benchmarking, análise de concorrência, beleza? Então, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa aqui um curtir, deixa um comentário. Se você está ouvindo pelo podcast, deixa um review, faz toda a diferença para mim. Por favor, deixa um review, é o que eu te peço. E se você está vendo pelo Instagram, segue e compartilha esse vídeo. Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!